A paz do Senhor a todos. Muito prazer para quem já me conhece, que é sempre um prazer estar aqui deixando sempre uma mensagem, uma reflexão do Senhor. Os estudos de Apocalipse, graças ao Senhor, foi com muita fadiga que terminei o último livro, os últimos livros da 21 a 22 de Apocalipse, fiz um estudo sobre o julgamento do crente. E hoje eu levantei assim inspirada para deixar essa mensagem aqui para vocês da forma em que os seres humanos eles praticam a maldade. E isso se chamam frutos da carne, e tem o fruto do Espírito Santo. E eu quero deixar aqui essa mensagem e explicar para vocês, tá? Que é para vocês se edificarem. E como eu sempre falo, vai sempre na palavra, me segue no sentido de seguir o capítulo, os versículos, os referimentos, que é muito importante, tá? E nunca abra a Bíblia, nunca peça uma palavra ao Senhor sem antes pedir que o Espírito Santo de Deus guie vocês, porque senão vem o nosso inimigo com as suas mentiras e ele acaba instrumentalizando tudo e você fica confuso. E Deus não deixa os seus confundidos, mas Ele também deixou a sabedoria dele. É só você pedir sabedoria, discernimento. Pai, me ajude a ver com visão de águia, me ajude a ter visão de águia, me ajude, Pai. Eu não quero ficar mais nessa mermice, nessa meninice. Sempre quando eu tenho um sonho, eu em vez de buscar o Senhor para ter aquela revelação, eu vou atrás dos outros. Não. Se Deus te deu um sonho, você está na hora de você perguntar para Ele: Pai, qual é o meu chamado? Me ajude a discernir este sonho. Todo sonho, todo profeta verdadeiro de Cristo, todo missionário, homem de Deus de verdade, mulheres, crianças. Por que Deus revela tanto às crianças? Porque elas são puras e nós temos que sermos como crianças, pura, não dizer nem mais nem menos, mas sim a verdade. Tá? E é isso que o Senhor requer de nós, que nós tenhamos a inocência de uma criança. Por isso que o Senhor fala, se a gente não for criança, não ter aquela inocência de criança, fica difícil, tá? A criança sempre está disposta a perdoar e os adultos esquecem daquela criança que está dentro dela, né? Que um dia ela foi criança, né? Então é bom você sempre estar pedindo ao Senhor, qual é o meu chamado. Então, como eu estava falando, todos os discípulos de Cristo, gente, todas as pessoas que é de verdade, elas nunca entregam um sonho, uma revelação de qualquer maneira. Ela vai sempre dentro da palavra, que é para aquele de lá que está escutando, ou o sonho que é direcionado àquela pessoa, principalmente se aquela pessoa for incrédula. Você vai dentro da palavra, entregou o que papai mandou. Se ela ou ele não acreditar, problema, você fez a sua parte para que o sangue daquela pessoa não seja cobrado nas suas costas. Amém? Então eu vou aqui agora deixar essa palavra muito rica, maravilhosa, que você vai se edificar muito, eu tenho certeza disso, e você vai começar a entender as obras da carne e as obras do Espírito Santo. Então, cada pessoa, cada cristão, ele deixa um legado na terra. Tá deixando bons frutos? Vamos ver se é os frutos do Espírito Santo ou os frutos da carne, tá? Então, outra coisinha eu queria falar para vocês. Estudando e buscando a palavra, eu percebi que os profetas de antigamente, eles não entregavam nada se eles não orassem 3 dias e 3 noites e pedia os detalhes para Deus, para poder passar aquela revelação, ou quando alguém perguntasse para eles, como nosso exemplar, o Daniel, quando vinham para ele perguntar, ele primeiro ia consultar sempre a Deus, e ele pedia os detalhes. Então isso quer dizer que o profeta, ele só entregava as coisas por integral, nunca entrega nada a Deus por metade. Tem que ser por integral. Eu já tive experiência de pessoas, Deus permitiu, e eu, na minha
na minha inocência, fui perguntar para uma menina que nem vida com Deus ela tinha, ela só ia para a igreja. Ela tem um chamado? Tem, todos nós temos, tá? Mas você não pode procurar uma pessoa que não tem vida com Deus. Ela ia para a igreja tanto mas ela não tinha vida. Cara, ela chegou na minha casa, ela saiu dizendo que tinha capeta em tudo quanto era lugar. A maioria dos brinquedos da minha filha da Itália, uma tartaruguinha de pelúcia que ela tinha da Austrália, ela disse que tinha cão. E aí começou a queimar tudo e eu, sem experiência nenhuma, Deus permitiu, meu marido, Deus permitiu, ele já tinha tido o discernimento que aquela menina ali estava com espírito de engano, era só a carne dela falando, mas minha filha até hoje fala, aquela louca, aquela insensata, chegou lá dizendo que foi Deus que mostrou e não era, tá entendendo? Então, são experiências que você tem e para você passar para as pessoas. Nunca convide uma pessoa porque Deus usa ela, mas Deus usa ela, mas vai ver a vida dela. Se ela anda xingando, se ela fala palavrão, né? É sério, ela faz assim, mas vira e mexe a igreja chama ela. Eles chamam porque eles gostam de ouvir aquilo que eles querem. Então, Deus permite aquela pessoa aí. E Deus usa aquela pessoa, mas isso não quer dizer que essa pessoa seja aprovada por Deus. Não se engane. Porque naquele grande dia, se essa pessoa não se converter, não pedir perdão a Deus, ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Amém? Fica essa reflexão aqui para vocês. Já aconteceu comigo, tá? Essa menina pegou muita coisa da minha filha, muita coisa que não tinha nada de cão, tá entendendo? E fez toda essa baladanga toda. Então, cuidado, vigia, faça a prova dos espíritos, tá? Porque só tem um espírito que deve permanecer em nós, que é o Espírito Santo de Deus, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe, ilumine. Eu oro para que o Senhor, nesse momento, nessa manhã, possa acampar os anjos dele aí e aqui, com espada desembainhada de fogo e nos revestir das suas armaduras celestiais e que o Senhor confunda toda a potestade e principado em nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma manhã, uma tarde, uma noite abençoada naquilo que você precisa, tá bom? Então, vamos lá? Olha aqui, abrem comigo no livro de Gálatas, capítulo 5, vou repetir, Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 para lá. Eu vou ler com vocês e a gente juntos vai chegar a um estudo maravilhoso, uma reflexão maravilhosa, edificante, linda, tá? E como é a palavra do nosso Pai, tá bom? Então fica aqui, me segue, né, na leitura em nome de Jesus, que diz assim, meus amores, ó. Exortação a conservar a liberdade cristã. Então, esse é o título. Eu gosto sempre de ler o título e vamos lá para o 19, que diz assim: as obras, aqui eu vou falar das obras da carne, a que ponto os seres humanos chegou. Então diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Perdão aqui pela zoada aqui. Não herdarão o reino de Deus. Agora eu vou lá na parte sobre o fruto do Espírito Santo, que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amados, olha que coisa mais interessante. É você, quando o Espírito Santo, para ele ser derramado em mim ou em você, é preciso obediência. A obediência é a marca dos cristãos, é a marca dos discípulos, dos seguidores de Cristo, é a marca do verdadeiro Filho de Deus, é a obediência. Tem muitos cristãos que estão dentro da igreja, mas o Espírito Santo neles não age. Não, mas o Espírito Santo tem poder, mas o Espírito Santo não age porque essas pessoas, elas não ouvem mais o Espírito Santo. Elas ouvem a carne delas. Elas ouvem a inveja. Elas ouvem a sensualidade. Elas ouvem a cobiça. Um dos piores pecados que possa existir no ser humano é ele cobiçar o que é dos outros. É ele querer aquilo que não é dele. Pode observar, vós pais, mães, até mesmo você, adolescente, jovens, quando você vê uma amiga com uma roupa, às vezes você fala assim, mas não tem nada a ver, eu achei bonitinho, eu achei lindinho e eu pedi. Não, você cobiçou. Isso é cobiça. É cobiça. Você pode elogiar uma pessoa assim, mas não deixar o seu coração se corromper por aquilo ali. Outra coisa, a inveja entre pessoas. Vocês já repararam que mulheres é difícil elogiar a outra? Que a maioria das mulheres, elas sentem inveja da outra? Elas procuram olhar para a outra dos pés à cabeça, procurando um defeito para que ela possa usar contra aquela pessoa. Isso é horrível, isso é terrível. E o pior de tudo, tem aquelas, queridos, que são até indiscretas. Elas olham para você assim e não tá nem aí se você tá olhando para elas. Você precisa repreender no seu espírito aqueles olhares, porque em Salmos diz, cuidado com aqueles que te elogiam com a boca, mas do coração deles, eles lançam palavras de maldição para a sua vida. Queridos, não vamos e não podemos jamais não valutar essas coisas, não subestimar essas coisas. Estamos vivendo em uma era onde a gente está vendo amigas que se abrem, meninas que abrem a boca para dizer é minha amiga, e entre elas tramam para tirar a vida da outra. Entre elas existe ciúmes por causa de homem. Entre os homens você vê muito poucos isso, você vê mais nas mulheres. Mas existe também aqueles enviados de Satanás, meninos e meninas que não têm vida com Deus. E quando uma menina e um menino não têm vida com Deus, o que acontece? Acontece só o mal, maldade. Acontece que essas pessoas, elas não querem o seu bem. Elas não querem ver você avançar em Cristo. Sabe? Quando você pensa algo alto, no sentido, você não pensou no seu espírito, você simplesmente pensou a voz alta. Tipo, ai meu Deus, como eu queria um namorado, Senhor. Aí naquele momento, quem ouviu, tanto ouviu Deus, quanto ouviu o diabo. E ele vai trabalhar, o diabo vai trabalhar para colocar uma pessoa na sua vida do jeito que você pensa que você quer. Mas quando a ficha cai para você, ele nada mais, nada menos é mais um enviado de Satanás que te iludiu,
te lubridiou e te convenceu que ele era o galanto homo. Como podemos discernir uma amizade falsa, um namorado falso, uma namorada falsa? Vai para o seu joelho. Consulte tudo a Cristo. Se a palavra do Senhor diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, automaticamente você depende de Cristo em tudo. Eu dependo de Cristo. Amados, eu não faço nada se eu não consultar o Senhor. Eu não compro nada se eu não consultar o Senhor. Uma viagem eu consulto ao Senhor. Porque o crente precisa depender de Deus, e são poucos que dependem do Senhor. E sabem por que eles não querem depender? Porque sabem que tem que consultar o Senhor. Eu conheço crentes já velha, comedoras de mocotó, que estão vivendo no maior engano terrível de Satanás. Preferiu se afastar do seu chamado, preferiu se afastar da presença de Cristo para satisfazer a sua carne com homens que não tem nada a ver com o chamado daquela criatura. Tanto vale para o homem quanto para a mulher. Conheço homens também de Deus, tá? Que casado ou noivo, mas que cobiça outras mulheres, que tá ali querendo aquela mulher. Mas eles automaticamente, eles estão tanto no engano que eles acham que Deus não está vendo mais. Queridos, é o pior engano que o ser humano pode cometer, é achar realmente que o Senhor não vê isso. É um engano de Satanás, é uma mentira de Satanás terrível, terrível para mim e para a sua vida. Por isso que temos que estar sempre com a visão de águia. A cabeça nossa temos que ser ungida contra certos pensamentos ardis do diabo. Pensamentos que ele lança, setas que ele lança, tá? E as amizades verdadeiras só são aquelas que dizem assim, não amiga, não faça isso. Não amiga, isso tá errado. Mas essas amizadinhas de hoje, banais, que para não perder a sua amizade, ela deixa você ir para um caminho errado e ela mesma te condena ao inferno. Então, queridos, vamos procurar nos policiar, a nos limpar, a olhar no espelho e dizer assim, Senhor, será que o que eu estou fazendo é legal? Será que eu estou mais ouvindo a voz da minha carne do que a voz do Senhor? Quando você peca, nem sempre é culpa do diabo, porque o diabo conhece a palavra e ele conhece essa passagem de Gálatas. São frases, são mensagens tão maravilhosas que você poderia colocar no quadro da sua casa, para que toda vez que você levantasse, você olhava lá a obra da carne e a obra do Espírito Santo. E naquele momento que você, todos os dias olhar, é como se fosse uma oração. Você evitaria muito de deixar a sua carne mandar em você. Você passaria a decidir a não colocar aquelas roupas sensuais. Tá pensando que Deus não vê a roupa que você coloca dentro, por debaixo de você? É essa a santificação que o Senhor fala. Você pode se vestir com a saia longa lá embaixo, mas no seu íntimo, você se veste como uma prostituta. E isso atrai espíritos malignos para a sua vida, aonde você passa e você não consegue entender. Nossa, mas eu estou vestida bem, eu estou com saia longa, mas por que aqueles homens passam para mim, cobiça? Eles me comem com os olhos como se fossem canibais. Não, minha filha, meu filho, é a roupa que você coloca, é a sensualidade que o espírito que está em você transmite para os outros demônios. Sabe por onde entra mais os demônios? Através do relacionamento sexual. E eu não estou aqui brincando, sabe? O que eu estou te falando, eu tenho provas dentro da palavra do Senhor. Procura lá os vídeos da pastora Tânia, que ela também ela prega sobre isso. O demônio tem a possibilidade de colocar um DNA naquela criança
que pode nascer através dos seus relacionamentos. Vocês já repararam quantas crianças estão vindo doentes para o mundo? Eu vi essa semana no TikTok ou no Kawaii, crianças que dá para contar, a veia da cabeça. Crianças com cara enrugadas. Gente, nosso Deus faz tudo perfeito. Vocês têm que se autoanalisar. É muita maldição. São palavras lançadas de pais para filhos. Você vai dar para o que não presta. Os seus filhos vai ser assim, assado. E quando acontece o pecado, esses fetos vêm com essas... Não é Deus. Isso são as maldições lançadas. Isso são heranças hereditárias. E isso é através do seu pecado, da sua iniquidade. Então, queridos, eu deixo essa reflexão aqui. Célia, mas como eu faço? Quer ser um grande imitador de Jesus? Em primeiro lugar, você vai aceitar o sofrimento e a dor. Aceitar Jesus Cristo, aceitar a cruz sem fazer zoada, é você renunciar à sua carne, os seus pecados. Tem muita... Olha, meu pai, eu nunca esqueço quando ele falava assim, olha, quando eu vejo uma mulher com um vestido bonito, sabe, longo, ou uma menina, uma moça com um vestido, com a saia longa, eu sempre dizia assim, ele dizia quando ele era mais jovem, nossa, como será o corpo daquela menina? Como será o corpo daquela mulher? Né? Deve ser bonito, porque eu nunca vi. Então, quando a mulher, ela se cobre, não é porque, mas é no tempo dos caretas. Não, meu amor. O corpo nosso é o templo do Espírito Santo. Isso vale para os homens também. Homens que ficam colocando essas bermudas horríveis, essas calças horríveis, mostrando as suas partes íntimas, desenhando, tanto o homem quanto a mulher. É feio isso. Pode colocar uma calça jeans, mas comportada. As meninas hoje colocam os vestidos, parece que diz assim, me puxa para baixo que eu tô subindo. E não quer que os homens olhem. Elas hoje ainda abrem a boca, tanto as novinhas como as velhas, e diz, eu sou mulher e mereço respeito. Você não merece nada. Porque quem quer respeito, dê o respeito. O corpo é seu, é verdade. Mas a Bíblia diz, não faça seu irmão pecar. E você faz o seu irmão pecar. Esse modo de dizer, eu nasci assim, vou morrer assim, o corpo é meu, faço aquilo que eu quero. Não, querido. Desde o momento em que você se entregou para Cristo e entregou sua vida para Ele, nada é seu, nada é nosso. Até mesmo os nossos talentos não é nosso, é emprestado. Agora, se você pega um talento, um dom que Deus está te dando para fazer esculhambação, para usar esse dom, para usar o nome do Senhor, para o seu bem, para o seu cômodo, você vai ter consequência nisso. Infelizmente, esses ensinamentos dentro dos templos, a gente não está vendo mais. A gente não está ouvindo mais esses ensinamentos. Eu tive esses ensinamentos sobre casamento, sobre amor, sobre namoro. Crente não namora, crente casa. Quando uma menina, o cara gosta dela, é ele que vai procurar os pais da menina. E outra coisa que eu deixo aqui, um conselho para vocês. Quando vocês gostarem de um rapaz, primeiro vai na casa dele para ver como é que ele trata os pais dele. Se ele tratar bem, ele vai te tratar bem. Se ele trata os pais mal, ele vai te bater, ele vai te dar chifre, ele vai acabar com a sua vida. A mesma coisa é a menina. Vai na casa dela para ver como ela trata a mãe. Ela vai no mínimo dar corno nesse menino. Ela vai esculhambar, vai deglinijar a imagem dele e vai deixar ele como as mulheres estão fazendo aí com os homens, né? Deglinijando a imagem dos homens, os homens deglinijando a imagem das meninas, porque hoje em dia é tão fácil ter relação com a menina. Basta olhar as redes sociais dela e ela mesma convida o cara para poder ter relação com ela. Os homens também convidam as meninas para ter relação com elas, como mostrando o seu corpo físico, a sua barriga de tartaruga. Então o diabo naquele momento ele cega as suas vistas. Você se deita com esse cabra, você se deita com essa cabra, vem a consequência de um bebê, misericórdia, mais um filho bastardo no mundo. Depois ele te larga. E aí, quem é que vai criar seu filho? Você vai levar para sua mãe criar o pecado da sua inconsequência, do seu pecado?
Por quê? Porque você não lê as escrituras. Você não pede para Cristo revestir você com as armaduras celestiais. Você não pede a Cristo o fruto do Espírito Santo que vinha a ser derramado em você. A mesma coisa é o batismo. Tem pessoas que estão só tomando banho de piscina, mas continua no mesmo pecado. Agora virou moda, todo mundo agora quer ir para o Rio Jordão se batizar, tanto famosos ou não. Meus amores, batismo é arrependimento. A Bíblia relata que quando João Batista batizava, as pessoas de todas as partes das aldeias vinham confessando os seus pecados malditos. Senhor, eu era ladrão, não sou mais. Eu era uma prostituta, não sou mais. Me perdoa, Senhor. Hoje, você se batiza como? Dizendo, Senhor, até ontem eu abortei 5 filhos. Senhor, até ontem eu cobicei marido dos outros. Você fala isso? Você confessa seus pecados ao Criador antes de você mergulhar? Ou você está fazendo só um banho de piscina? Tanto porque a sua amiga fez, o pastor pediu, te convenceu, mas você dentro de você, você falou, eu vou fazer tanto por fazer. Você acha que você engana quem? Você quer enganar quem? Queridos, vocês estão levando maldições para a vida de vocês, porque as escrituras, as coisas de Deus são sagradas. Lembra daquela passagem na Bíblia? Que o filho de Nabucodonosor brincou com as coisas de Deus e a mão entrou e escreveu que ele ia perder tudo? Vocês lembram disso, o que é brincar com as coisas de Deus? Lembra do filho do irmão de Moisés? Que eles morreram sapecados? Lembra dos filhos do profeta Eli? Eli era já um desviado. Profeta não, um sacerdote. Eli já era um desviado. Eu torno a repetir, será que seu líder não está desviado dentro dos templos? Eli deixava seus filhos fazer o que queria dentro dos templos, até relação sexual. E Deus matou. Porque Eli preferiu não corrigir os seus filhos, mas deixar eles fazerem o que querem. Toma cuidado. Muitos pregam que Jesus, que Deus é amor. Sim, eles são amor. Um amor do qual você não conhece. Você não quer conhecer, você não procura conhecer. O amor de Deus não se trata desse amor banal, terreno. O amor dele é incondicional. Que esse amor, que quando você pede a ele para entrar dentro de você, esse amor você começa a dizer não para o pecado, não para os palavrões, não para as roupas sexual, não para mentira. É uma coisa que Deus abomina. É um crente hipócrita, mentiroso, falso. É uma coisa que Deus abomina. É você ir para os templos, mentir e enganar você mesmo. Não faça isso. Se conserte. Não dê oferta a Deus desconcertado, respondendo pai e mãe. Não dê oferta a Deus, porque o homem aceita, mas Deus não aceita, porque você está todo errado. Você está toda errada. Reflitem, queridos, sobre Gálatas, capítulo 5. Do versículo 19, se for possível, leia todo, melhor ainda. E eu vou deixar essa mensagem desses versículos aqui embaixo do vídeo, para que vocês possam refletir, analisar-vos, ainda que tem tempo. Procure andar no Espírito, queridos. Mas você pode pecar? Pode, involuntariamente. Eu já acordo às vezes com o pensamento que só o sangue, mas eu corro para os pés de Jesus e digo, Pai, me perdoe. Senhor, me perdoa, eu pequei, eu não queria. Senhor, por que eu menti? Eu não deveria mentir, eu era simplesmente falar não. Isso acontece, é normal. Mas não que você continue indo para a igreja, indo para os templos. Pior de tudo, que se seu líder tivesse visão, ele saberia que você está com espírito de engano, mas ele não está, ele não tem. Então você continua fazendo as mesmas coisas, mas você não engana o Espírito Santo, porque ele está afastado de você. Ele queria derramar a fonte de águas vivas em você, para que um endemoniado, um frustrado, um depressivo, ao passar por perto de você, ele venha a ser liberto. Mas você não permite que o Espírito Santo seja derramado em você. Sabe por quê? Porque você vive sempre deixando se levar pela sua carne. E isso é pecado.
Reflitem, queridos, nessa mensagem, em nome de Jesus. Sejamos verdadeiros jovens, sejamos verdadeiros adolescentes, adultos. Eu não falo criança porque a criança ela é pura e nós devemos ser pura como elas. Porque só quem entrará no reino de Deus são os puros de coração. Amém? Que Deus abençoe a vocês. Tenha um dia abençoado, uma sexta-feira maravilhosa.